lá. Obrigado. Então, vamos. é, Estão conseguindo me ouvir? Sim, sim. Sim. Ótimo. Então, Dom Paulo, antes da gente começar aqui, eu queria agradecer muito o seu tempo, queria agradecer muito a oportunidade desse diálogo, agradecer muito, Ana, por por esse convite que possibilitou com o senhor e o aceite. Eu sei que o seu tempo é muito difícil, como o senhor dialogava com o Zé Geraldo, são muitas tarefas centralizadas, o senhor procurando os auxiliares, né, aguardando os auxiliares. Então, uma arquidiocese que é de milhões de habitantes, né, milhões de pessoas, então a gente sabe que são muitas coisas, muitas tarefas, então agradeço muito em nome da comissão o seu tempo, sua disponibilidade, seu carinho, e nós estamos muito felizes e dispostos a toda e qualquer abertura, diálogo, tudo ações, mas também todos os nossos serviços como comissão, naquilo que nós estamos qualificados, mas também naquilo que nós podemos nos qualificar para lhe servir. Então, eu vou abrir a conversa. O meu papel como presidente, como chefe do colegiado, é esse de abrir a conversa e de fechar a conversa. Mas aqui, de fato, o senhor é o nosso líder, né? Nosso pastor. Então, qualquer convocação que o senhor fizer nessa conversa vai ser um grande prazer aqui, não só lhe responder, mas dialogar e também, de alguma forma, esclarecer qualquer dúvida que o senhor possa ter ou também interagir. É, Muita felicidade de estar aqui com o senhor. Vou abrir a nossa conversa aqui, formalmente. Então, Dom Paulo, muito bem-vindo à nossa conversa de Justiça e Paz, a última do ano, mês de dezembro, e nesses 10 anos em que ela vem se realizando, né, a maior parte das vezes no auditório Dom Freire Falcão, que é o espaço de acolhimento que temos, mas com a pandemia estamos fazendo também de modo remoto, por cautela, por segurança sanitária, né? Então, como Ana dizia na conversa da sacristia aqui, né? É uma oportunidade em que o pastor fala com sua comunidade, né? E avalia o que foi o período e quais são as perspectivas que se abrem para o trabalho da arquidiocese. Mas com a Comissão Justiça e Paz, nós já colocamos algum tempero nessa conversa, né? Aliás, nós já estamos realizando exatamente no momento em que o Papa, né, está convocando as representações continentais para a continuidade das etapas do sínodo, né? E, por isso, um primeiro tempero na conversa, o senhor que é ligado à estrutura de gestão da própria dos próprios órgãos do Vaticano, não é? Esse sentido da sinodalidade como representação da dimensão da comunidade, que é, na leitura que a gente tem dos documentos do Papa, a construção comum de uma forma de caminhar juntos. Esse é o primeiro tempero, né? Qual a expectativa desse caminhar juntos no espírito da sinodalidade, e que tem no senhor, né? Que já se expressou como uma referência de diálogo. Aliás, o senhor, com essa postura do diálogo, recentemente foi fundamental para a transição que estamos vivendo na política, e o senhor foi o mediador para que o presidente da República, nas tensões da conjuntura eleitoral, se dispusesse
a ter um contato com a transição na linha de receber a representação do governo eleito, né? E foi o senhor o mediador entre o presidente Bolsonaro e o encontro que ele acabou tendo, por sua intermediação, com o vice-presidente Alckmin, né? Então, essa expressão do diálogo não é apenas um carisma, é também uma ação pastoral, né? Na sinodalidade, isso é fundamental. A outra coisa, Dom Paulo, que nos impressionou muito foi também, logo em seguida, o lançamento da mensagem do Papa para o Dia Mundial dos Pobres, né? O senhor tem um gesto profético de vestido de seus paramentos e a um lugar que eu não sei se o senhor já teve uma ideia de onde o senhor foi, que é o Buraco do Tatu. Nem Daniel foi tão corajoso ir na Cova dos Leões. O senhor foi paramentado ao Buraco do Tatu nessa dimensão de que o pastor está junto com a sua comunidade, caminha junto com a sua comunidade. Isso, para nós, é um gesto de muita expressão, né? E uma expectativa para nós é que esse gesto se traduza no campo da arquidiocese e de seus organismos, da Comissão de Justiça e Paz entre esses organismos, né? Numa pedagogia da própria sinodalidade, é uma forma pedagógica, né, de construir a educação para esse caminhar junto. Algo muito importante, porque a nossa realidade recente, Dom Paulo, tem sido dramática do ponto de vista, mesmo no ambiente das nossas comunidades, uma divisão, né, que às vezes é mais intolerante e menos amorosa, é mais rancorosa e menos fraterna, né? E aí, Dom Paulo, eu vou fazer uma pergunta bem geral para a gente começar, né? Considerando isso tudo, né? O que é exercer o cardinalato em tempos tão difíceis? Saúdo com alegria e com afeto o Eduardo, né? Professor José Geraldo, a doutora Ana Paula. É uma grande alegria estar aqui conversando com a querida Comissão de Justiça e Paz da nossa amada Arquidiocese de Brasília. O Papa Francisco me chamou ao cardinalato, né? Eu disse desde o primeiro momento, assim que eu acredito, ser um cardeal é ser um servidor do povo de Deus. Eu, desde professor, eu lecionei muito tempo na universidade, eu trabalhei, tive a graça de me doutorar em teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana de 96 a 2001. Né? Fiz o mestrado, doutorado, e depois lecionei muito tempo cristologia. Fui professor de cristologia de 2002 a 2016. A PUC-Rio tem mestrado, doutorado, orientei teses, dissertações de mestrado, teses doutorais, sempre na área de cristologia ou de patrologia. E uma coisa que sempre me chamou muito a atenção se a gente pegar os evangelhos, a gente vai encontrar uma imagem muito bonita de Jesus como servidor. Né? Os evangelhos sinóticos, depois da pergunta ali que Jesus faz para os discípulos: quem disse os homens ser o filho do homem? E depois, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro diz: tu és o Messias. E Jesus vai dizer que tipo de Messias ele é. Né? Talvez naquela época, no tempo de Jesus, tinham tantas expectativas messiânicas. E Jesus, ele mostra que ele é o Messias servidor, aquele que deve tomar sua cruz, ir a Jerusalém, morrer e ressuscitar. Quer dizer, a imagem do Messias servo. E essa imagem do Messias servo sempre me marcou muito. Né? Na linha do profeta Isaías. E Jesus mostra que o discípulo, aquele que o segue, deve ser também um servidor. Né? E a Igreja recuperou essa imagem bonita do serviço no Concílio Vaticano II.
onde os ministérios na igreja, onde qualquer coisa na igreja, onde todo mundo que doa a vida na igreja é um servidor. É uma imagem que o mundo não gosta muito, eu já percebi isso. Quando eu falo, às vezes, por exemplo, os políticos, que eu falo de serviço, eu não vejo ressonância nenhuma. Não é assim, não sinto que há ressonância. Mesmo no mundo da mídia, eu não sinto ressonância nessa imagem do servidor. Mas é a realidade. O homem de Deus, a mulher de Deus, quem se propõe na igreja a fazer alguma coisa tem que ser servidor. Não é? O cardeal é um servidor, é alguém que, olhando para Jesus Cristo, assume o caminho do serviço, busca servir o povo de Deus. E o cardeal é um homem que o Papa chama para ajudá-lo no governo da igreja. Não é? É alguém que participa, de certa forma, do governo do Papa. Então, ele representa o Papa naquilo, ajuda, seja em organismos da Curia Romana, onde o Papa sempre insere os cardeais ali, mas também ele tem que estar um pouco à disposição para aquilo que o Papa lhe pede, não é? Para representá-lo em algum lugar, ele tem que estar um pouco à disposição do Papa, não é? Então, é alguém que ajuda o Papa a servir, né? Principalmente o Papa Francisco tem muito essa concepção do seu ministério na igreja, como alguém que serve o povo de Deus. E o cardeal é alguém que o ajuda nessa missão de servir. E ajuda também ajudando com que o magistério do Papa se torne realidade na vida da igreja e se torne realidade na vida seja aqui da Igreja do Brasil, da Igreja da América Latina e da Igreja da nossa amada Arquidiocese de Brasília. Não é? E Papa Francisco aponta muito na direção de uma igreja que vai ao encontro das periferias, que vai ao encontro das periferias humanas, das periferias existenciais, né? Uma igreja em saída, não é? Uma igreja missionária, uma igreja evangelizadora, uma igreja que seja capaz de tocar, seja as alegrias, mas também as misérias desse nosso mundo. Não é? E existem muitas alegrias, mas existem muitas misérias. Existem muitas misérias também nesse mundo, não é? E esse é um grande desafio. Papa Francisco, até quando ele faz, até na nomeação dos cardeais, se a gente perceber bem, existem tantas sedes cardinalícias importantes que ficaram sem ter um cardeal. E ele fez cardeais bispos lá da periferia do mundo, porque é isso que ele quer também, ele quer dar voz às periferias, né? E eu acho que é o que uma igreja tem que fazer, que é um caminho da vida da igreja hoje. É um caminho que, de certa forma, desestabiliza todo mundo, né? Nós estamos acostumados muito com a vida estabilizada, e o caminho de ir ao encontro das diversas realidades, ir ao encontro das periferias, desestabiliza, não é? E eu sempre tive isso com clareza na minha vida, no meu episcopado. Desde antes, por exemplo, do tempo mesmo de Papa Bento XVI, quando era bispo auxiliar no Rio de Janeiro, eu muitas vezes fiz visitas pastorais naquelas favelas do Rio de Janeiro, fui ao encontro daquelas realidades, o que também o arcebispo lá do Rio de Janeiro, o atual cardeal, faz. Né? Dorani é um homem que foi ele que me ordenou bispo. Ele sempre me ensinou a ser um pastor em saídas. Eu já tinha isso no coração, eu tive escola também, não é? Dorani visita aquelas paróquias, aquelas comunidades todas do Rio de Janeiro, sobe aquelas favelas todas do Rio de Janeiro. Acho que o que tem que fazer o pastor tem que ir onde estão as alegrias, mas onde estão também os sofrimentos, os desafios da vida de um povo, da vida do seu povo. Não é? E é o que a gente tem tentado fazer aqui na Arquidiocese de Brasília. Eu já visitei quase todas as paróquias da diocese. A Arquidiocese hoje tem 157 paróquias, né? E vamos criar mais algumas, se Deus quiser ainda. Não criar por luxo, mas criar por necessidade, não é? Onde a gente tem buscado ir ao encontro, ir conhecer as paróquias, estar onde está o nosso amado povo, não é? Fazer com que a igreja se torne cada vez mais próxima da vida do nosso povo. Eu digo que eu acho que um dos perigos da política é que o mundo da política foi cada vez mais se distanciando
da vida do povo, aquilo que a igreja nunca pode fazer, não é? Jesus andava no meio do povo, Jesus se deixava tocar pelas pessoas, Jesus era próximo do povo. A igreja tem que ser uma igreja próxima do povo, ela tem que, os pastores têm que ser aquilo que diz Papa Francisco, pastores com cheiro de ovelhas. Eu digo sempre que o pastor é aquele que tem que levar para a ovelha o bom odor de Cristo e tem que se contaminar com o cheiro das ovelhas. Agora é um desafio, né? É um desafio que a gente tem que ir assumindo com alegria, mas também com afinco, porque eu acho que é um caminho de vida e é um caminho de ministério. Já vemos que tempos difíceis, atitudes aptas a confrontar, não sucumbir às dificuldades, mas vencê-las, superá-las. E vejo que o senhor está afinadíssimo com o Papa Francisco, porque desde Modesto, na Califórnia, e em todos os contatos deles com os movimentos sociais, o princípio que ele mais tem trabalhado é de que o mundo é visto melhor e mais claramente quando é olhado a partir das periferias, né? Então, eu penso que esse é um grande critério, né? Porque estando junto com a comunidade, perto do que é a expressão viva, ativa dos componentes da comunidade, enxergamos juntos e enxergamos coletivamente, como ele também dizia, até usando uma expressão muito bonita, se referindo, né, aos samaritanos coletivos. Dom Paulo, nessa linha, né, o seu gesto de ir ao encontro do povo de rua tem tudo a ver com a mensagem do Papa para o Dia Mundial dos Pobres, porque convoca para essa perspectiva de atenção, de cuidado, de fraternidade, né? O senhor sabe que, na semana que passou, o ministro Alexandre de Moraes, no Supremo, convocou uma audiência pública no espaço de uma ADPF, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, a 976, que discute exatamente a condição de sofrimento, de abandono e de descartabilidade do povo de rua. Nós temos tido muita atenção a isso, e o seu gesto mostra que esse é um chamamento, né? Não basta ficar batendo no peito e fazendo genuflexão, é preciso, como o senhor disse, estar na postura de saída, né? No debate da audiência, o ministro sugeriu 3 grandes eixos para trabalhar essa questão: evitar a ida para a situação de rua, tirar as pessoas em situação de rua e respeitar a população de rua e evitar a violência. O Congresso acabou de aprovar a chamada Lei Padre Júlio Lancelotti, que proíbe remoções sem justificativa ou sem os cuidados com os interesses, sobretudo de crianças e idosos que estão no conjunto das questões periféricas, né? E, portanto, a Igreja tem respondido bem essa questão. E o senhor aqui deu um exemplo, né? O senhor está fazendo uma bela convocação, não por palavras, mas por gestos, né? O que o senhor mais valoriza nisso, a partir do seu gesto, é essa atenção fraterna aos nossos irmãos de rua, aos pobres, de um modo geral? Quando eu era aluno da Pontifícia Universidade Gregoriana, vocês vão perceber que de trás do meu gesto tem sempre ideias também. Não é que eu sempre gostei da vida acadêmica, sempre... eu tive um professor muito interessante, chama o padre Jacques Leclerc, era um grande filósofo belga. E ele oferecia um curso sobre um padre Józef Wrzynski, que era um polonês que viveu na França, mas a família viveu numa extrema pobreza. E ele experimentou a pobreza. O padre Wrzynski dizia que para os pobres parece que o tempo para.
É o momento em que as pessoas se veem sem esperança, não é? Parece que o tempo para. E o padre Leclerc dizia uma coisa que me chamou sempre a atenção e me marcou sempre. Ele dizia que por detrás da pessoa da humanidade mais desfigurada, existe sempre uma humanidade que grita dignidade. Não é? Por detrás da pessoa mais estropiada, mais desfigurada, existe sempre uma humanidade que grita dignidade. Porque é um ser humano. Não é um gato, não é um cachorro, não é é um ser humano, não é? E Papa Francisco sempre, desde 2013, que eu me encontrei com ele no Rio de Janeiro, me lembro muito do discurso que ele fez no hospital na Tijuca, onde ele falava de tocar a carne de Cristo nos pobres, nos sofredores, nos últimos, né? É preciso, se nós queremos verdadeiramente responder ao apelo evangélico, aquilo que Jesus fala no Evangelho, é preciso a gente ir ao encontro. Não basta ideias, é preciso tocar, é preciso ir, não é? É preciso tocar a carne de Cristo nos pobres, nos sofredores, nos necessitados. Esse gesto meu e tantos outros, quando vou ao presídio, quando já fui sempre o dia do pobre, eu sempre celebro em algum lugar, sempre celebro em alguma realidade que precisa ser chamada a atenção. Né? Quando voltei de Roma, quando cardeal, a primeira visita fora fui sábado acolhido da catedral e quis que a primeira visita fosse ali na estrutural. Porque ali estão, na nossa amada cidade de Brasília, ali estão os pobres, não só ali, mas em tantos outros lugares. Mas ali tem tanta gente que vive abaixo da dignidade humana, não é? É preciso gestos, mas é preciso gestos concretos. Eu tenho muito medo de palavras sem atos, palavras sem fatos, não é? É preciso gestos concretos. E gestos concretos mesmo, onde as pessoas que estão ali, as pessoas em situação de rua, os pobres, os últimos, sejam dignificados. Não é? É preciso sempre perceber que ali é um ser humano. Ali não há uma coisa, ali não há um lixo, ali não é, ainda que existam pessoas que às vezes estão desfiguradas por causa da vida, desfiguradas por causa da impossibilidade de tomar uma ducha, desfiguradas por causa não tem uma roupa para trocar, mas existe um ser humano. Não é? Se nós proclamamos que o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, é preciso encontrar esse ser humano. Não é? É preciso ter esse respeito pelo humano. Não é? E quando esses gestos meus têm por detrás isso, essa percepção da grandeza do humano, que em todas essas situações existe sempre um ser humano que precisa ser acolhido, encontrado, escutado na sua história. Não é por acaso que as pessoas estão numa situação de rua. Às vezes, por acaso, por trás de uma pessoa que está ali na situação de rua, existe uma história de desilusão. Nem sempre são pessoas que, às vezes, economicamente às vezes tem uma situação ruim econômica. Já encontrei tanta gente em situação de rua que, às vezes, tem até uma vida econômica... assim, tinha uma vida econômica razoável e, às vezes, por desilusões da vida, foram para viver na rua. Não é? Foram para viver em situação de rua. Então, é preciso encontrar as pessoas, é preciso perceber que ali é um ser humano. E é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus que precisa ser encontrado, precisa ser acolhido. Né? Nós criamos na Arquidiocese de Brasília, estamos com 2 centros de escuta qualificada. O Partilha Brasília, não é? Que Partilha Brasília nasceu mediante todas essas situações, essas pessoas que a gente encontra no sinal, que a gente encontra na rua, não é? E mediante a situação do aumento de pessoas em segurança alimentar. E nasceu Partilha Brasília. Nós estamos com 2 centros de escuta e eu quero ver se cada área da cidade existe um centro de escuta. O que é o centro de escuta? É uma pessoa qualificada para escutar a história da pessoa, não é? Você encontrou alguém na rua, você dá um cartãozinho para ele, está lá Partilha Brasília, onde a pessoa vai procurar um daqueles centros de escuta
onde ela vai ser escutada na sua história, onde ela vai ser escutada nas suas necessidades imediatas, mas onde ela vai ser acolhida também na sua história. E onde a gente quer ver o que nós podemos fazer, aquilo que Dom Luciano dizia, em que posso ajudar? Não é? Quer dizer, que caminho eu posso dar e devo ajudar aquela pessoa a ter? Ela está precisando de uma requalificação profissional? Ela tem problema de drogas? Ela tem problemas de drogadição, ela tem problemas de depressão, ela tem... Por que ela está ali? Ela vai contar a sua história. E a gente vai... Por isso a escuta é uma escuta qualificada, não é uma escuta qualquer. Né? Onde a gente vai, através de parcerias, já existem algumas parcerias desse projeto, a gente vai tentar não ser indiferente à história da pessoa, dar algum encaminhamento. Eu disse isso ao Papa. O Papa disse: o caminho é esse mesmo, onde você você não age com indiferença diante da história da pessoa, diante de alguém que está numa situação de rua. Eu, às vezes, ando com uma cesta básica no porta-mala do carro. Às vezes, a pessoa está... Às vezes, o imediato que você pode fazer é aquilo, né? Dar uma cesta básica. Mas a gente quer mais. Não quer só dar uma cesta básica. A gente quer que a igreja seja uma igreja samaritana, seja uma igreja da proximidade. Quer dizer, que conduza aquela pessoa a uma escuta qualificada. Aí é responder a pergunta: o que eu posso fazer por você? Como é que eu posso te ajudar? Não é fácil ajudar aquelas pessoas, mas a gente quer fazer isso. A gente não quer ficar de mãos... de mãos cruzadas, de braços cruzados diante dessas situações. E ali, quer dizer, quando nós fomos celebrar o Dia do Pobre ali, quer dizer, eu não imaginava que no centro da nossa capital tivesse uma situação daquela. Aquilo, eu confesso que me chocou, não é? Eu dizia, a capital do Brasil, no centro, uma situação daquela ali, me chocou. E eu fui ver as periferias ali, fui ver o entorno, Ali a gente precisa voltar ali. Eu conversei no dia com o Frei Rogério, a necessidade de fazer alguma ação mais concreta ali, não é? Você não pode, numa situação, encontrá-la e deixá-la da mesma forma, não é? É preciso fazer algo mais ali, é preciso a gente unir forças e ver como ajudar aquelas pessoas. Ajudá-las não é fácil, porque tem muita gente que está numa situação de rua e não quer sair, não é? É preciso respeitá-las também, não é? Mas o que a gente pode fazer? Não é aquilo que Dom Luciano dizia: em que posso ajudar? Não é? É o que estamos tentando fazer como arquidiocese. Eu digo sempre, é um dia depois do outro, né? O Papa Francisco diz sempre que o tempo é superior ao espaço, não é? Ele pede sempre que a gente vá criando processos. Criar processo não é fácil. Você chegar aí e impor um ritmo e andar sozinho é muito fácil, mas você ir levando toda uma igreja junto, e colocando toda uma igreja numa dinâmica, é difícil. E talvez esse é o desafio, né? Mas o desafio que tem que sendo trilhado com tranquilidade, sem queimar etapas, mudando devagar a mentalidade das pessoas, a forma de conceber das pessoas, percebendo que este é o caminho da igreja, não tem outro. Dom Paulo. Extraordinário, né? Ana, você entrevistou o Frei Rogério a propósito desses projetos aqui, não foi, Ana? Foi. Tem um programa nosso, para quem não teve a oportunidade de acompanhar, mas no nosso canal do YouTube, do Facebook, tem um programa nosso com o Frei Rogério falando justamente do Partilha Brasília. Dom Paulo, o senhor falou uma coisa muito interessante agora, eu queria retomar, assim, num sentido pessoal mesmo, do seu apostolado como nosso cardeal, como nosso chefe da igreja. Você falou de colocar em movimento essa dificuldade de mudar a mentalidade das pessoas. Esse é o próprio propósito da conversão, de uma certa forma, né? Você passar pela experiência que te transforma em cristão. Mudar a mentalidade é passar pela experiência que te transforma em cristão e exercendo, a partir desse momento de conversão, o evangelho como própria proposta de vida, como própria guia e manual da nossa vida. E eu queria saber do senhor, de uma forma
até bastante pessoal, me desculpe até a liberdade de falar dessa forma, mas eu acho que as pessoas têm também essa necessidade de conhecê-lo, no sentido de definir, por exemplo, qual seria uma palavra que caracterizaria, um verbo que caracterizaria a sua missão nesse momento, porque eu acho que as coisas também vão mudando, os processos vão evoluindo, mas uma palavra que caracterizasse esse momento seu como pastor da igreja em Brasília e como líder espiritual, como líder também político da igreja nesse sentido, mas essa palavra que sintetizasse o que você pensa do hoje e do amanhã, se tiver uma palavra. Se for mais de uma também não tem problema não, pode falar mais de uma, mas acho que é importante a gente dialogar pensando no presente e no futuro. Então, assim, já tem uma forma mais pessoal mesmo. O presente, eu diria que a palavra é diálogo, não é? Nós vivemos um tempo muito difícil, um tempo que não é só a sociedade brasileira que está vivendo. Não é? O Papa dizia, nos confidenciava em outubro, eu estive com ele em começo de outubro, na visita de Límina, e ele confidenciava um problema que é um problema do mundo, é um problema da igreja também. Não é? A polarização não a polarização em si não é um problema. Existem tantas outras sociedades polarizadas, sociedade americana mesmo é uma sociedade polarizada, não é? A polarização em si não é um problema. O problema é quando as pessoas, porque olham o diferente, aquele e aquela que pensa diferente e acha que é um inimigo, uma inimiga, né? Eu digo sempre, por detrás dessa visão existe sempre uma antropologia pobre. Não é? Sempre por detrás da incapacidade de diálogo existe um problema antropológico. Você olha o outro, você já desqualifica o outro. Você não olha aquilo que o Papa Francisco fala na Fratelli Tutti, não é? Onde ele mostra que do outro lado existe um irmão. Ele pode pensar diferente de mim, conceber diferente de mim, mas é um irmão, não é? Quando se rompe a capacidade do diálogo e quando você parte para destruir o outro, a outra, é sempre uma visão antropológica pobre, onde você perde aquilo que é mais cristão não é? Que é perceber que o outro é a imagem e semelhança de Deus, que o outro é um irmão, uma irmã, não é? Eu acho que esse é o desafio hoje, é de novo recolocar o diálogo na vida da sociedade. Nós estamos trabalhando agora, no tempo do Advento, eu lancei uma carta, acho que deve estar no portal da Arquidiocese ainda, tenho sempre falado um pouquinho também no momento catequético, celebrar o Natal reconciliado. Celebre seu Natal reconciliado. Não é? O que nós queremos com isso? Queremos que a igreja seja instrumento de reconciliação. Não é? Queremos que você comece a olhar o outro, a outra, a pessoa que tem uma opção política diferente da sua, não é? Mas que não olhe como inimigo, olhe como irmão. A diferença, ela é riqueza, não é pobreza. A diferença de ideias, a diferença de concepções, ela é riqueza, ela não é pobreza, não é? Mas ela se torna uma pobreza quando você começa, só porque a outra pensa diferente, então você começa a olhá-lo como inimigo, como inimiga. Isso, infelizmente, aconteceu, vinha acontecendo, não é? Aconteceu nesse tempo, nesse pleito eleitoral, aconteceu assim de uma forma triste, muito triste, não é? Essa demonização do outro, da outra. Então, quer dizer, eu acho que precisa, de novo, recolocar em pauta o diálogo. Eu tenho feito todo o esforço aqui em Brasília, tenho buscado encontrar as autoridades, já encontrei, tive aquele dia, encontrei o presidente atual, Bolsonaro, foi uma conversa sóbria, foi onde eu coloquei essa questão da necessidade de gestos, não é? Porque eu quando voltei no dia 2 de novembro, de celebrar nos cemitérios, e que eu passei ali perto daquele lugar onde o pessoal estava acampado, eu tive uma dor muito grande do coração, e me perguntava, meu Deus, onde esse país vai parar? Não é? Me parecia aquela imagem do Evangelho, estão como ovelhas sem pastor, não é? Mas assim como ovelhas sem pastor, por quê? Porque estão ali, mas fazendo o quê?
e onde eu dizia, meu Deus, é preciso gestos, né? Não basta agora só palavras, é preciso gestos que mostrem algo diferente para esse povo, né? É preciso gestos que levem essas pessoas também a buscar se reconciliar, não é? A buscar se reconciliar com o resultado das urnas, a buscar... E a gente conseguiu um gesto, achei pouco ainda, mas desejo era mais, mas eu acho que o fato de ter saído para a mídia talvez não tenha ajudado tanto no diálogo, não é? Às vezes o diálogo, ele no escondimento, ele surte mais efeito, não é? E aí eu acho que foi um primeiro gesto. Tive com o Supremo Tribunal Federal esses dias atrás, tive com a ministra Rosa Weber, com a ministra Carmen Lúcia, com o ministro Fachin, não é? Foi uma conversa muito boa sobre a situação do país, sobre o momento em que estamos vivendo, sobre a nossa preocupação com o momento em que estamos vivendo. Tive esses dias com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas na busca eu acho que preciso colocar em pauta o diálogo. É preciso, de novo, que no mundo político e através de gestos do mundo político, dos homens e mulheres de boa vontade, o diálogo comece de novo a prevalecer na vida da sociedade. Não é aquilo que o Papa Francisco chama cultura do encontro. É quando uma sociedade é capaz de dialogar, quando as pessoas são capazes de se encontrar e conversar como pessoas civilizadas, como irmãos, ainda pensando diferente, mas o Papa Francisco diz que sempre por detrás do outro, ainda que a ideia do outro não pareça, existe sempre uma possibilidade. Quer dizer, o outro tem sempre algo a dizer. E se nós queremos construir o diálogo, é preciso ouvir as razões do outro, é preciso dar as nossas razões, não é? Quer dizer, é preciso um caminho diferente. E um caminho diferente que se faz encontrando as pessoas, um caminho diferente que se faz colocando em pauta a questão do diálogo, a questão do respeito, não é? Eu acho que a palavra do momento, na minha percepção, é isso: é construir a cultura do encontro, é construir uma sociedade onde as pessoas sejam capazes de dialogar, não é? Eu me pergunto um pouco, coloco uma questão, acho que é uma questão, pelo menos, que Papa Francisco tem falado muito e fala na Fratelli Tutti de um mundo de muitas informações sem sabedoria, né? Nós estamos num mundo onde você tem as informações que você quer no seu iPhone, no seu computador, você tem as informações que você quer, mas a pergunta é como se usa essas informações, né? Será que elas estão sendo usadas com sabedoria? Será que as informações estão gerando cultura? Não é? Eu me pergunto um pouco se nós não estamos caminhando um pouco com um certo niilismo cultural, não é? Um mundo de muitas informações, mas onde as informações não plasmam mais a pessoa, não plasmam o caráter, não plasmam a personalidade, onde você tem muitas informações, mas pouca sabedoria, não é? Eu me pergunto, às vezes, quando eu vejo uma sociedade que vai cada vez mais se movendo pelo sentimental, se nós não estamos chegando a um certo niilismo cultural. E aí, quer dizer, numa sociedade onde se vai perdendo um pouco o elemento cultural, é preciso todas as instituições dessa sociedade precisam sair em campo, não é? Quer dizer, aquilo que dizia, acho que Ortega y Gasset, que falava da necessidade de polos agregadores na vida de uma sociedade, não é? Acho que nós estamos chegando a isso, onde os homens e mulheres de boa vontade, as instituições, todo mundo precisa sair em campo, e sair em campo para quê? Exatamente para ajudar a sociedade a recuperar o seu tecido cultural, não é? A recuperar de novo o seu tecido, porque onde se tem muitas informações sem sabedoria, é preciso de novo colocar em pauta a sabedoria. E nesse sentido, a igreja tem um papel fundamental, as universidades têm um papel fundamental. Eu falava esses dias para os reitores das universidades católicas, e falávamos um pouco dessa questão, a importância da universidade ser esses polos onde se tem informações com sabedoria,
né, onde se busca verdadeiramente educar a pessoa, onde se busca exatamente formar a pessoa, formar o caráter, formar para valores, não é? Eu acho que esse é um desafio do nosso tempo. Eu ia perguntar, Dom Paulo, sobre a sua encíclica favorita do Papa Francisco, mas tenho a impressão de que, nesse momento, é a Fratelli Tutti. Inclusive, a carta que o senhor lançou na Arquidiocese é uma carta que eu achei muito interessante o documento, não só por iniciar falando da Fratelli Tutti no tempo do Advento, mas por reforçar esse papel de realmente o cristão como sendo alguém que, imbuído de fraternidade, se torna um instrumento de paz. Isso coaduna muito com a nossa percepção, porque nós somos a Comissão Justiça e Paz. Então, dentro do que a gente entende como necessário para a sociedade, e dentro desse contexto também de reflexão, o senhor falou, muitas informações sem sabedoria. Talvez a sociedade contemporânea nos atropele muitas vezes em termos de sucessão de informações, e nos falta um pouco a reflexão sobre essas informações. E esse processo do advento, ele traz consigo inexoravelmente um processo reflexivo. Veja, Cristo vem ao mundo num ambiente de simplicidade, de não ostentação material, trazendo uma mensagem muito clara de que não é somente o aspecto material que regula, que leva a nossa vida de cristão à frente. É justamente aquilo que está dentro de nós e das nossas atitudes, a liderança pelo exemplo. Então, é com muita alegria que eu vejo essa junção entre a fala e o exemplo, né? E essa mensagem sempre de paz. Você colocou o diálogo, que por si só é uma fonte de paz, um potencial fonte de paz quando você usa de uma forma não violenta. E eu queria saber agora dos planos para o próximo ano. Eu sei que talvez o horizonte do ano que vem seja um horizonte muito próximo para a igreja, mas talvez para nós cristãos em aprendizado, nós leigos e leigas que acompanhamos esses processos, o ano que vem é um ano de muita esperança e muita expectativa. Talvez até como resultado desse processo eleitoral e de todas essas mudanças que estão por vir, né? Sempre existe uma expectativa. E como que o senhor vê essa expectativa e para onde nós vamos? Como igreja, para onde nós vamos, né? Porque o sínodo também tem esse significado. Logo, 2023 para 2024 é uma piscadinha, gente. É rapidinho. Então, com o sínodo, para onde nós vamos? Eu podia acrescentar um ponto de cuidado, Ana, nessa belíssima questão que você fez. Aliás, eu diria assim, qual é a encíclica de Francisco que a gente não prefere? Né? Porque ele fala muito para os homens e mulheres de boa vontade. Que bom seria se os cristãos também tivessem atenção ao que ele exorta, né? Mas, Dom Paulo, o senhor é um homem intelectual, é um acadêmico universitário, e o senhor disse que a ação não pode ser desconectada da reflexão, né? É preciso agir, mas é necessário discernir, né? Dom Paulo, como é que nesse processo, a partir da questão que a Ana colocou, o senhor, como um homem de formação no sentido de universitário, né? Aliás, lá na PUC eu tinha muita amizade, fomos reitores em tempos próximos do padre Jesus Hortal, viu? Não sei se foi seu reitor, mas o clero, Dom Paulo, a formação do clero, nós, como Comissão de Justiça e Paz, integramos a coalizão em defesa do processo eleitoral. Tivemos muito trabalho, Dom Paulo, inclusive, às vezes, para prevenir algumas ações isoladas, que até mesmo em trabalhos de púlpito, né?
causava, sim, uma inquietação enorme do ponto de vista da ausência da mensagem do Evangelho nessas manifestações. Tivemos um trabalho danado de preservar alguns cuidados. Eu vi que o Vaticano está atento de pensar a formação dos seminários. Quais são as suas expectativas de agregar em Brasília, né, com muitas vocações diocesanas, né, algumas poucas ordens, a mobilização do clero para esse seu trabalho pastoral com diálogo e com o princípio da solidariedade como uma Eucaristia, que, aliás, está na mensagem do Papa, a solidariedade como uma Eucaristia, como uma comunhão, né? Qual é a sua expectativa? Quais são os seus planos para mobilizar, não só como pastor, mas como reitor, como professor, o clero do Distrito Federal, nessa linha do que a Ana acabou de colocar? Então, vamos... eu acho que é preciso olhar 2023 com esperança. Esperança, eu acho que o cenário nos faz ter esperança, não é? Eu acho que vai ser um final de ano ainda que, assim, quer dizer, terá ainda talvez seus percalços, mas é preciso olhar o futuro e olhar o futuro também com esperança, não é? Espero que o novo governo que vai se iniciar, espero que busque fazer isso que nós estamos fazendo aqui, quer dizer, que perceba, que busque ser um governo para todos, não é? Que una o país, que busque unir o país. Aquilo que eu digo, diferenças de posturas é normal, mas que busque unir um pouco a nação brasileira, que busque nos projetar, olhar um pouco os caminhos estão indicando nessa direção, que olhe para os mais pobres, para os mais necessitados, não é? Que a gente tenha um ano de esperança assim, não é? Esperança a nível político, a nível também de que se tenha um pouco menos excluídos, se tenha, que a gente que olhe, eu acho que tenha sinais que fazem olhar para o próximo ano com esperança, não é? A Igreja vive um processo sinodal. O Papa Francisco, quando fala de sinodalidade, fala de caminhar juntos, não é? Uhum. Eu digo sempre que o grande inimigo da sinodalidade é a subjetividade acirrada do nosso mundo pós-moderno, não é? Ainda que a palavra pós-moderna possa ter tantas conotações. Mas, assim, eu acho que é a questão da subjetividade acirrada, que nós vivemos um pouco nesse tempo eleitoral, não é? Onde cada um acha que a sua ideia é aquilo que tem que prevalecer, onde se perde, às vezes, o sentido da instituição, não é? E onde cada um acha que a sua ideia que tem que prevalecer, a sua postura que tem que prevalecer, a sua ideologia que tem que prevalecer. Papa Francisco bateu muito para nós, bispos, na visita de Límina, do perigo da ideologia, quando a ideologia toma o lugar da teologia, quando a ideologia toma o lugar do evangelho. Esse é o perigo. É o perigo que nós assistimos, talvez, nesse Brasil inteiro, nesse tempo de eleição. E Brasília não ficou atrás também. Não é porque estamos no cenário do brasileiro, Brasília também não ficou atrás, não é? Acho que é um caminho que agora que tem que ser feito na linha seja de reflexão. Eu tenho um projeto interessante assim de formação do clero, de reciclagem do clero, não é? Mas, claro, a gente chega numa arquidiocese, uma igreja vai entrando, primeiro precisa ser acolhido, né? E depois vai devagar propondo projetos. E eu penso que está chegando o momento onde a gente vai ter um projeto sério, se Deus quiser, de reciclagem do clero, de formação permanente do clero, onde, através da FATEL, eu espero que a gente vá, assim, todos os padres
seja na parte administrativa, seja na parte teológica, seja na parte pastoral, não é? Onde o presbítero vai, tomando essa consciência de que ele tem que estar sempre se atualizando, não é? E também buscando assim, investir cada vez mais na formação espiritual, não é? Eu digo sempre que, às vezes, por detrás de crises, por detrás de posturas, existe, às vezes, uma fragilidade espiritual, não é? É onde a gente precisa também investir nisso, numa solidez mais profunda, espiritual do clero, onde o presbítero vai verdadeiramente se tornando um discípulo, naquilo que a Aparecida chama um discípulo missionário, não é? É um caminho, né? Um caminho que a gente tem que ir trilhando sem medo. E também, claro, da formação dos atuais, não é? A gente, graças a Deus, já conseguiu um pouco investir no nível dos professores, mas é um caminho muito longo a ser feito, não é? Eu fui reitor de seminário 4 anos e assim, tenho muito carinho pelo seminário. Graças a Deus, temos um número bom de vocações na Arquidiocese de Brasília. O Seminário Nossa Senhora de Fátima tem mais ou menos uns 60 seminaristas da nossa arquidiocese. Mais ou menos propedêutico tem uns 11 por aí, e tem um outro seminário missionário ainda, não é? Que tem também uns 60 seminaristas. Então, quer dizer, tem muitas vocações. Agora, é um caminho, né? Um caminho da gente ir cada vez mais investindo na formação. Eu acho que tem coisas mesmo nos processos dos seminários que a gente vai devagar. Assim, acho que é trabalhar para formar o discípulo, não é? A juventude que o seminário recebe é a mesma juventude frágil que do mundo de hoje, não é? E que precisa cada vez mais ser trabalhado. São jovens dóceis, né? Eu diria assim, são jovens que têm uma doçura muito grande, mas que o grande desafio é exatamente trabalhar as diversas dimensões, não é? Trabalhar o homem, trabalhar a dimensão espiritual, trabalhar a dimensão comunitária, não é? Trabalhar a dimensão teológica, formar o coração do pastor, não é? A dimensão pastoral. Há um caminho assim interessante que a gente já, de certa forma, já vai vislumbrando, mas que é um caminho longo, que tem muita coisa a fazer, não é? E que a gente tem que ir trilhando com alegria. Dom Paulo, nós estamos nos encaminhando para o final da nossa conversa, e no último dia 20 de novembro, durante a celebração do último domingo do ano litúrgico, né, a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, foi inaugurado também o ano vocacional, né? A gente está falando de vocação, acho importante talvez terminar esse programa, essa conversa de justiça e paz, falando um pouco dessa vocação, porque o tema desse ano é vocação, graça e missão, com o lema Corações Ardentes e Pés a Caminho. Talvez seja uma síntese de tudo isso que a gente veio falando ao longo dessa conversa de justiça e paz, mas eu queria ouvir do senhor a sua síntese, a sua percepção a respeito desse ano que inicia, esse terceiro ano vocacional, e trazer uma mensagem final para todos nós que estamos acompanhando a sua caminhada e temos muito, assim, o senhor falou de acolhimento, né? A nossa intenção também como comissão é acolher o senhor da forma mais fraterna possível, tendo um senhor como um guia mesmo e como alguém que a gente tenha sempre a mão estendida, né? Sempre que precisar, estamos à disposição. Então, ouvi de você como você percebe esse momento. Olha, eu acho que o ano vocacional é um grande dom para a Igreja do Brasil, não é? Vocação, graça e missão, corações ardentes, pés a caminho, né? A Igreja que foi proposto, acho que 2021, que nós aprovamos, que esse ano fosse um ano vocacional, não é? É claro que o intuito é refletir sobre todas as vocações, sobre a diversidade vocacional no povo de Deus. Não é claro que o ano vocacional
Ele não quer refletir só sobre a vocação à vida presbiteral ou à vida religiosa, não é? Ele quer que se reflita sobre a diversidade vocacional, sobre a beleza vocacional do povo de Deus. Por isso, o ano vocacional, nós o abrimos solenemente na catedral, tem uma equipe arquidiocesana, não é? A gente quer que essa reflexão sobre a vocação chegue a todas as pastorais, a todos os movimentos, a todos os setores da vida da arquidiocese, não é? A questão, por exemplo, da vocação à vida familiar, não é? A vocação ao matrimônio, que às vezes não se vê como uma vocação, não se trata como uma vocação, mas é uma vocação belíssima. O matrimônio vivido é uma vocação tão bonita quanto a vocação à vida sacerdotal, à vida religiosa, não é? É a beleza e a diversidade vocacional do povo de Deus, que precisa chegar aos nossos jovens, precisa chegar aos adolescentes, precisa onde todo mundo vê aquilo que vai abraçar, a vida que vai assumir como uma vocação, não é? Começar, talvez, a trabalhar mais nossos adolescentes, para perceber a vida a dois como uma vocação, como uma missão, não é? A beleza da vocação, a beleza do sentir-se vocacionado, não é? Então, nós pretendemos que essa reflexão sobre a vocação atinja todos os setores da vida da arquidiocese, todas as pastorais, todos os movimentos, todo mundo reflita sobre a vocação, não é? Claro, o seminário também, não é? Espero que fique do ano vocacional pelo menos uma equipe vocacional em cada paróquia. Pelo menos eu espero. Não é? É a proposta de reavivar a pastoral vocacional nas paróquias. E a pastoral vocacional é aquela pastoral que deverá, na paróquia, fazer com que as pastorais, movimentos, todo mundo reflita sobre a beleza da vocação. Não é? Sobre a vocação para a vida matrimonial, sobre a vocação para a vida religiosa, a vocação à vida sacerdotal, né? A vocação também ao leigo, a leiga consagrada, não é? Sobre a beleza das vocações do povo de Deus. Então, eu espero que seja um ano muito rico na vida da arquidiocese, que a gente reflita, não é? E que a gente aprenda esse ano um pouco mais a caminhar juntos, né? Eu digo sempre que a sermos uma igreja cada vez um pouco mais sinodal, né? Uma igreja sinodal é uma igreja onde todo mundo se sente irmão, irmã, onde se caminha juntos, né? Caminhar juntos não é fácil, né? Eu digo sempre que nós seremos uma igreja um pouquinho mais sinodal se as pessoas que estão mais ligadas à pastoral social, à dimensão social, e aqueles que estão mais ligadas à oração, renovação carismática, todo mundo se olhar e perceber que estamos todos no mesmo barco, todo mundo caminhando, todos se sentindo irmãos, irmãs, né? Aí a igreja cresce. Aí ela se torna mais bonita, né? Mais evangelizadora, mais missionária. A igreja ela evangeliza não só quando ela sai, ela se evangeliza quando ela vai se tornando mais bonita, quando a beleza da vida da comunidade atrai. Naquilo que o Evangelho de São João dizia, Cristo diz, quando eu for levantado na cruz, atrairei todos a mim. É o crucificado desfigurado, mas é a beleza do seu amor. Na beleza do amor atrai. E a beleza também da vida da comunidade, quando as pessoas se amam, quando as pessoas se doam, quando existe verdadeiramente esse senso, esse sentido de comunidade, não é? A vida da comunidade atrai, a vida da comunidade se torna missionária, né? Tertuliano dizia que os pagãos diziam dos cristãos, vede como eles se amam. Quer dizer, o amor dos primeiros cristãos atraía os pagãos. É preciso que isso volte a acontecer de novo na vida da igreja. E é isso que o Papa Francisco quer, né? Papa Francisco quer que a nossa forma de viver, que a nossa forma de ser igreja evangelize, fale. Não é? É um desafio, mas é um desafio que a gente tem que ir assumindo com alegria. Nossa, eu concordo plenamente, Dom Paulo. Zé, você está no mudo, Zé. Coisas da tecnologia. Eu estou emudecido. Vamos fazer essa conversa circular bastante. Mas a gente está encaminhando nós realmente queremos para o estar final. muito disponíveis, né, para contribuir com esse belo projeto
né, de um pastor que a gente acolhe, mas acolhe porque sente confiança e encontra, né, na sua forma de nos exortar, né, discernimento para que o nosso agir seja um agir amoroso, seja pertinente, seja também libertador, né? Seja também o solidário na perspectiva do trabalho de emancipar, né? Eu fiquei muito impressionado como, por exemplo, só tomando essa mensagem do Papa para o Dia Mundial dos Pobres, como a fala do Dom Paulo está afinada com todos os elementos que caracterizam o eixo profético dessa fala, né? Inclusive naquele aspecto em que nela se distingue a sinceridade do amor que está presente nas ações, né? Eu conheço o Papa Francisco, não é? Convivi com ele em 2013, desde o início pontificado dele, eu convivi com ele, eu conheço, eu acredito naquilo que Papa Francisco propõe para a Igreja. Eu acho que o Papa Francisco é um grande Papa. Outros, cada um foi no seu tempo, João Paulo II foi o grande Papa, talvez, no meu tempo de juventude, não é? Bento XVI no seu tempo. Papa Francisco, eu acho que é um homem que veio mostrar um caminho de proximidade, um caminho de abertura da Igreja, de diálogo, não é? Veio responder aquilo que a Igreja estava precisando, não é? E eu acredito naquilo que o Papa propõe, que o Papa Francisco propõe para a Igreja, não é? O conheço, ele conhece, ele sabe o que eu penso, não é? Eu sei o que ele pensa, né? E acredito naquilo, o caminho que ele propõe para a Igreja. Pode ter certeza que aí tem sintonia total, não é? Que nos conhecemos e acreditamos. É claro que ele é o Papa, né? Eu sou um cardeal, um bispo, mas assim, quer dizer, eu acho que é um homem que abriu a Igreja assim e fez com que a Igreja falasse e respondesse para o nosso tempo. Papa Francisco tirou até a moral do sim e do não. Papa Francisco disse encontre. Não é até um divorciado, encontre, acolha. Não é o LGBT, acolha. Não é? Papa Francisco não quer que a gente faça muita ideologia. Ele quer que você encontre as pessoas. Não é? Aquilo que ele diz, acolher, acompanhar, integrar, é o desafio. Não é? Mas é a beleza também da Igreja. Menos julgamento e mais amor. Isso um pouco mesmo. Isso, né? Isso mesmo. Acolher, Então, encontrar a pessoa na sua dor, no seu sofrimento, né? Nas suas angústias, nos seus anseios, né? É isso. Dom Paulo, eu acho que vamos encerrando por aqui. Nós agradecemos muito essa oportunidade de o senhor estar com a gente, de estar na nossa conversa de Justiça e Paz. Essa conversa que vai ao ar no dia 5 de dezembro, sendo a última conversa do ano. 10 anos de conversas de Justiça e Paz tem, assim, um significado especial para a gente. Então, eu te agradeço fraternalmente, assim, levando um abraço fraterno a esse momento que nós tivemos aqui juntos, esse momento de caminhada que nós estamos também trilhando ao longo do tempo, nós como comissão. E eu encerro a minha fala por aqui justamente agradecendo essa oportunidade de estarmos juntos nesse momento tão especial que é o Advento. Eu acho tão marcante para o cristão nesse processo de reflexão e aprofundamento da conversão. Sempre assim, né? Um processo constante de aprofundamento da conversão, porque ninguém nasce convertido. Nos tornamos cristãos diariamente, a cada mínima ação. Então, eu agradeço essa oportunidade dessa conversa aqui. Eu vou retransmitir agora, eu vou passar a bola para o José Geraldo e para o Eduardo, para a gente finalizar com a sua palavra. Não, eu não tenho mais nada a acrescentar, só dizer assim que saímos muito animados, de certo modo, confortados, né, do ponto de vista de que o nosso trabalho tem na sua pedagogia, no seu pastoreio, tem um horizonte que nos dá a confiança de prosseguir com ele, né?
Sendo como somos um serviço social, né? Nosso trabalho é de justiça e paz, né? Mas nós sabemos com o Papa Francisco que a caridade é a dimensão sublime da política, né? Então, a sua fala nos fortalece na possibilidade de combinar esses dois fundamentos que orientam o nosso trabalho, né? Então, eu agradeço muito a sua palavra para o nosso final de ano e para que seja compartilhada entre os que nos acompanham, os que nos seguem. Muito obrigado, Dom Paulo. Acho que agora o nosso presidente fecha a sessão. Bom, essa nossa conversa, de fato, ela é muito especial. E um final de ano, e na verdade não só um final, essa conversa que tem, agora atravessa uma década, né? E sempre em dezembro ela tem essa tradicional participação do nosso arcebispo. Felicidade de estar com Dom Paulo, ela é muito grande. E a expectativa era enorme. E a expectativa, depois da conversa realizada, ela é, de fato, a expectativa ela era verdadeira e se traduz na realidade do amor e do encontro do trabalho da comissão com o nosso pastor, Dom Paulo, cardeal e arcebispo dessa diocese. Dom Paulo, nós estamos muito felizes, nós estamos mais que contemplados. É uma aula, um coração enorme, onde você nos contempla, você nos conforta. Foram tempos muito difíceis, eu tenho certeza que para o senhor também, um tempo de pandemia, um tempo onde a gente percebeu muitas dificuldades. O senhor aqui relatou visitas de muito sofrimento, do povo de Deus muito sofrido aqui na nossa diocese. E nós, como comissão, sofremos junto com esse povo. Nosso papel é esse, o senhor sabe. O senhor nos demandou, né, o nosso contato com esse povo sofrido. E somos também essa voz, né? Não só nós, mas também somos comprometidos com tudo que o senhor nos demanda. Mas ficamos muito felizes saber que não só estamos em sintonia, mas que estamos com um futuro também muito conectados. É muito bonito que os caminhos eles sejam a prática e a concepção ela seja tão próxima. E é por isso que nós estamos não só alegres, mas em júbilo, em júbilo. E esse próximo ano, ou esse ano que se avizinha, ele seja tão belo quanto os anteriores, mas que a gente, como igreja, consiga contemplar essas dores e transformar as dores desse povo em alegrias, em conforto. E, mais uma vez, eu coloco a nossa comissão, em nome desse colegiado, dessa diretoria que aqui está presente, à disposição do nosso cardeal, do nosso pastor, para que a gente possa transformar essa Brasília, esse Distrito Federal, cada vez mais num plano de acolhida, para que a gente possa sanar as dores e cada vez mais ter um mundo solidário e fraterno. Na lema de Papa Francisco, como o senhor muito bem colocou, o nosso também líder, né? E nós também seguimos com muita afinidade. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelo seu carinho. Vamos planejar outras conversas, peço já o seu tempo, o seu cuidado, e muito obrigado mesmo. Obrigado aos nossos ouvintes, muito obrigado a todas e todos. Uma boa tarde, uma boa manhã, uma boa noite, porque nós vamos retransmitir nos nossos canais.
um bom 2023. Mas o Dom Paulo podia lançar uma bênção também, né, de final de ano, né, Dom Paulo? Posso sim, não é? Obrigado de coração à comissão, não é? Tenho certeza que vocês estão no meu coração e vamos depois, não é? Acho que há tanta coisa que se pode pensar para 2023, inclusive talvez um estudo da Fratelli Tutti, não é? Vamos pensando com carinho. Mas deixo a todos, a comissão e a todos aqueles que nos assistem, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.